pela manhã abençoada. Tinha bastante gente de manhã. O culto da manhã está começando a pegar corpo. Mas eu quero falar uma coisa com você agora. Não converse. E se alguém conversar com você, diga assim: Deus não gosta de conversa na hora da pregação. E se ela continuar conversando e falar: Deus não gosta, o pastor é chato, pode jogar nas minhas costas. Entendeu? E você vê minha testa franzia porque eu estou chateado, eu estou meio bravo. Porque eu quero falar, eu quero que você saia daqui hoje com a sua vida mudada. Quem aqui já recebeu Jesus como Salvador? Fala assim, levanta a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Receber Jesus como Salvador é um negócio chamado conversão. Conversão é você mudar a direção. Me arruma alguma coisa aí, por favor, para colocar aqui. É você mudar a direção. É você mudar a direção para você, da sua vida. É como se você desse um cavalo de pau. Isso aí, pronto, chique. Está vendo? A modernidade tem seu preço. Está vendo? O papel não faz isso, o computador fez. Eu relutei com esse negócio. Mas pronto, já arrumamos aqui. Modernidade sempre precisa de um pedaço de coisa diferente. Então, mudança, e essa conversão na realidade é um cavalo de pau na vida. Quem já deu de carro aqui um cavalo de pau? Quem teve esse prazer? Eu tenho vontade de fazer isso. Você já deu? Propositalmente, sim? Sem querer? Não, tem que ser aquele proposital. Você está andando a 120 por hora, você pisa no freio, puxa o freio de mão e vira o volante. Se não capotar, você deu um cavalo de pau. Isso é conversão. Então o que eu quero dizer? Se você recebeu Jesus e a sua vida não mudou radicalmente, você precisa receber Jesus como Salvador. Você só acha que recebeu. E o texto que nós lemos diz que quando eu era menino eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas agora que eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Mas quando eu fiquei lembrando quando eu era menino, irmãos, eu era arqueiro. Imagina um cara arqueiro, era eu. Ô menino arqueiro. De vez em quando eu arranhento. Sabe que? E quando meu cabelo ficava verde, eu não sabia por quê. Porque fazia assim, né? Mas quando eu era criança, eu brincava no pneu de caminhão. Quem já fez isso? Entrar no pneu de caminhão, entrar assim, ficar e descer uma ladeira. Até eu lembro que eu morava na roça. E tinha o chiqueiro, o mangueiro, era o chiqueiro lá no fundo, mas bem lá no fundo, e era uma descida. E aí eu pegava um pneu de caminhão, né? Eu entrava dentro, e aí eu falava mesmo, rola o pneu, ela rolava, e eu ia, aquele pneu batia lá, eu caía, dava uma risada, depois voltava lá e segurava o pneu. Eu era menino, eu era arqueiro, eu era gostoso. E aí, levaram o pneu de caminhão embora. Mas deixaram um tambor, sabe aquele tambor grandão? Aí eu entrava dentro do tambor e rolava o tambor. E o tambor rolava, e de repente chegava lá embaixo, batia, pá, aquela batida. E eu pegava o tambor e levava ele lá para cima de novo. E carrinho de rolemã? Quem andou de carrinho de rolemã aqui já? É aquela avenida Cassiopeia, quem conhece aqui São José, eu descia naquele negócio. Mas meu carrinho de rolemã era de 4 rolemã. Era chique, ele tinha freio, tinha tudo. Quando não tinha freio, era a sola do pé, né? Até ralava, era aquela sola cascuda, né? Mas a gente brincava com o carrinho de rolemã, era maravilhoso. Descer, e eu estou com vontade de brincar de carro. Eu falei para o Zé Luiz, eu vou comprar um carrinho, eu vou fazer um carrinho de rolemã. Eu vou. Eu falava errado. Quando eu era criança, eu falava errado, né? A gente falava, né? A gente estava lá no fundo, lá estava eu e o Robson lá conversando no fundo, um pouquinho antes da escola bíblica. Aí o Juninho chegou lá e falou assim: pastor, as crianças estão fazendo bagunça. Aí eu falei: você não é criança? Não, você não está fazendo bagunça, não. Quando a gente era criança, a gente falava errado. Quando a gente era criança, a gente fazia raivinha e era bonitinho. Você já viu o seu bebê fazendo raivinha? Eu lembro do Arthur, quando você faz raivinha, eu falei: que lindo. Só que um dia, quando ele já era um pouco mais velho, a professora chamou a gente na escola. Falou que ele estava fazendo raivinha na escola.
Só que ele já tinha 9 anos, não era mais bonito fazer raivinha. Mas por que ele fazia raivinha? Porque a gente achava bonitinho. Coisa de criança, irmãos. Isso é coisa de criança. Quem aqui já brincou de Batman? Botava um negócio preto nas costas e dizia que era o Batman. Nunca, só eu que fiz isso? Ninguém que fez? Quem que já fez? Olha lá, Martinho. Olha lá, o Leandro fez também, né? Santa bicicleta, Batman. Brincava de zorro, botava uma máscara. E um dia eu cheguei na minha mãe com a máscara dos outros e falei: mãe, adivinha quem está aqui? Foi você, Tom, que é isso? Eu sei que é você. Eu gostava de brincar de James West. Quem lembra do James West? Lembra dessa musiquinha? Eu não vou falar que eu brincava de Lanterna Verde, porque eu descobri que o Lanterna Verde, a revista que faz o Lanterna Verde, agora fez uma edição que ele virou gay. Ele saiu do armário. Eu não quero mais brincar de Lanterna Gay. Eu brincava sem saber. Estou mexendo até com os personagens dos quadrinhos agora. A gente brincava de bater figurinha, lembra? A mãozão, né? Fazia uma conchinha assim para poder dar pressão, virar todas as figurinhas. Brincava de tata-deixa. Na escola brincava de tata-deixa, lembra tata-deixa? Você brincava, estão brincando de tata-deixa. O cara estava comendo um negócio lá, você era batia, tata-deixa. Se caísse era seu. Então estava brincando de tata-deixa, você comia assim, ó, na boca assim. Podia bater o que fosse, não ia cair. Lembra disso? A gente era desobediente, muitas vezes era bonito ser desobediente. A mãe da gente achava engraçado a gente ser desobediente. A gente não assumia a responsabilidade de nada. Conta pagar para quê? Meu pai que pagava. A gente falava sem pensar. A gente não tomava decisões. A gente não precisava planejar. Sabe o que é isso? A nossa vida é feita de ciclos. Ciclos que se iniciam, ciclos que se acabam, ciclos que se encerram. Em cada ciclo ele traz para a gente coisas boas ou coisas ruins. Mas todos esses ciclos que eu vivo, que você vive, eles vão cumprir um determinado objetivo na nossa vida. E isso acontece no mundo espiritual, e isso acontece no mundo físico. Isso acontece lá no meu trabalho, isso acontece lá na minha família, isso acontece na sua família, isso acontece na igreja. Então, os ciclos, eles são um exemplo do crescimento nosso, que é uma coisa natural, da nossa vida espiritual, da nossa vida material, da nossa vida amorosa, da nossa vida conjugal. Por exemplo, a infância foi feita para brincar. Esses negócios que eu falei era da época da infância. Era da época da infância. Você imagina um camarada de 49 anos botar uma máscara, botar um negócio nas costas e falar que é um zorro? Vou internar eu. Não estou brincando de Batman. Agora nem Batman não brincar mais. Agora o Batman virou, saiu do armário, né? Tá feia a coisa. Mas são ciclos naturais. E hoje o que eu vejo são crianças. Tem criança que tem as 4 operadoras e mais um rádio. Irmãos, criança, você que é pai, criança foi feito, nasceu. Esse ciclo é para ela brincar, não é para ela ficar atendendo o celular toda hora, não é para ela ficar fazendo coisas que não são coisas de criança. Faça o seu filho viver como criança no momento que ele é criança. Amém, glória a Deus, gente. Amém. Tem que brincar de carrinho. Tira o seu filho da frente do computador o dia inteiro, fica lá jogando no computador. Você nem sabe o que ele está fazendo. Muitas vezes está fazendo parte dos demoníacos que você nem sabe. Eu sou muito de informática. Se alguém quiser esconder alguma coisa na informática, não me esconde. Cadê seu negócio aqui? Ficou preto aqui, já dá desespero. Parece que yes, não, põe não. Vai que eu ponho yes e estoura tudo. Mas as crianças de hoje sabem tudo disso. As crianças de hoje estão informadas, informáticas, elas estão conectadas, elas ficam até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã na internet.
babá eletrônica era a televisão, era a Xuxa, nunca gostei, era a Angélica, sei lá, era o Pica-Pau, que também estava errado. Você é pai, você é mãe, criança foi feito para brincar. Celular é para adulto, irmãos. Celular é para adulto. Celular não é para criança. Outra coisa, vamos lá. Você que tem celular, você que é adulto. Sabe para que foi feito o celular? O celular chama assim, serviço móvel pessoal. Eu fico doido. Você liga para o marido, a mulher que atende. Você liga para a mulher, o marido que atende. Então por que não troca os números? É pessoal. Você liga para o filho, a mãe atende. Você liga para a mãe, o filho atende. Se eu quisesse falar com o marido, eu ligava no celular do marido. Eu quisesse falar com ele, você entendeu o que é isso? É serviço móvel, mas outra coisa é móvel. Não é para você ser achado, é para você falar quando você precisa. Pastor, não tem crédito. Meu celular é pai de santo, só recebe. Então não tem. Não tem. O celular é para você falar. Quando você tem que falar. Agora tem um monte de operador aí, seja inteligente. Faz aí o que você tem que fazer. Mas você não pode ficar dependente do celular. Tem gente que não consegue almoçar. Tem gente que não consegue sentar numa mesa de restaurante sem ficar no celular. Tem gente que não dorme, deixa o celular ligado. Tem gente que não descansa mais, é dependente do celular. E está passando isso para as crianças. Depois que a gente é criança, a gente fecha o ciclo de criança, pelo menos tem que fechar. E aí a gente passa a ser adolescente. E aqui tem adolescente. Porque tem gente que pensa que adolescente vai até os 16. Adolescência vai até 20 e poucos anos. Quem tem até 22 por aí ainda é adolescente. Amém? Adolescente. Tem gente fazendo assim, mas já passou dos 30, né? Adolescência, ainda a gente ainda pode brincar, você ainda pode estudar, é uma fase intermediária, mas você tem que viver. Na juventude, o ideal é namorar na juventude. Tem criança namorando, tem adolescente namorando. Vai namorar depois quando você é jovem. Namorar chama-se conhecer. Estou falando de ciclos da vida, meu irmão, minha irmã. Estou falando de ciclos da vida que vão te abençoar. Você vai ser abençoado se você souber fechar ciclos e iniciar ciclos corretos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Na juventude você pode namorar. Se você namora, observa bem o camarada. Quem está namorando, presta atenção. Ou quem vai namorar, quem está namorando e fala amém. Vai ter ninguém namorando? Quem vai namorar, fala amém. Falou um amém aqui. Escutei um amém meio perdido no meio da multidão. A menina olha o camarada só porque ele é saradão, bonitão. Aí ele não trabalha. Aí ele é bonitão, saradão. Ela fala, estou apaixonada por ele. Deixa eu falar uma coisa, minha filha. Se você vai namorar um camarada que é bonitão, saradão e não gosta de trabalhar, namora o narigudinho, feinho. Porque se ele for trabalhar doido, dá. Fala porque o saradão tem que vazar. Fala amém, fala. Amém. Sabe por quê? Porque se ele não trabalha, ele não vai trabalhar depois que ele casar. Ele não vai cuidar de você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. É melhor o narigudo feio. Agora, se ele for saradão, bonitão e trabalhador, melhor ainda, né? Eu escutei o pastor Cláudio Duarte falando que a moça chegou nele e falou assim: pastor, agora eu vou casar, achei o homem perfeito. Ele falou: então larga ele, então você vai estragar a vida dele. Botaram no Facebook essa semana: homem bonito, elegante, trabalhador. É? 2 pontos, lenda. Não, mas se você é crente, você vai ser bonito, trabalhador, elegante. Que você tenha aprendido isso na palavra do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. O menino, ele quer namorar, o jovem quer namorar. A menina é linda, mas dorme até 3 horas da tarde. O quarto dela é uma bagunça. Olha bem, porque a sua casa
casa vai ser uma bagunça. Fala, Deus. Amém? Está entendendo? Olha como é que uma camarada trata a mãe dele, porque é assim que ele vai te tratar. Olha como é que a menina trata a mãe dela, o pai dela, porque é assim que ela vai te tratar. Amém? Amém? Agora, maturidade. Fecha-se a fase da juventude e vem a maturidade. E não dá mais para você brincar, não dá mais para você ser irresponsável, não dá mais para você viver do jeito que você estava vivendo. Esse dia um camarada chegou e me falou: pastor, arrumei um emprego. Eu estava desempregado, arrumei um emprego. Eu ganhava R$1.500 quando eu trabalhava. O emprego é para ganhar 700, 150 reais. Eu não aceitei. Deus vai mandar outro. Eu falei: vai esperando, vai. Pega de 750, trabalha direito lá, que Deus vai te promover, que Deus vai colocar você em outro lugar, mas faça o que vier da tua mão. Amém? Amém. A menina falou: pastor, para eu trabalhar, alguém tem que bater na minha porta e me colocar no emprego. Eu falei: vai esperando, minha filha, vai esperando. Pode dormir até as 3. A Bíblia diz que a gente não deve tentar o Senhor Deus. Apareceu um emprego para ganhar menos, você já mete a cara. Vai lá, faça o seu melhor. Não fique roubando o seu patrão, entrando na internet na hora do trabalho. Porque a hora do trabalho é do seu patrão, ele pagou por você, para você. Se você está na internet, no Facebook, não interessa se é no Facebook. Estou pregando o Evangelho. Prega o Evangelho na hora do seu almoço. Prega o Evangelho mais cedo. Prega o Evangelho mais tarde. A internet na hora do trabalho é do seu patrão. O horário é dele, ele comprou. Você vendeu a sua mão de obra para ele. Fala amém, fala. Amém. Glória a Deus. Foi só uma entradinha, pastor. Falei para você, esse dia eu fui lavar o carro. Aquela lavadinha rápida. Só por fora. Aí tinha 2 meninas lavando o carro. Tinha uma que tinha o celular no bolso direito, o celular no bolso esquerdo. E a outra tinha o celular. Falei: quanto tempo demora? 5 minutos. Não acredite quando fala isso. O carro funcionava 5 minutos. Falei: vou preparar para os 10. Aí a menina começou a lavar, aquela jogou a primeira água e tocou o telefone. Entendeu? Alô? Eu fiquei olhando para ela, né? Meu carro, estou com pressa. Ela falou. Aí chegou a outra para ajudar. Quando a outra chegou, ela saiu, foi falar o telefone. A outra, quando foi conversar, tocou o telefone. Eu falei: é comigo o negócio. O negócio é comigo. Acho que é comigo isso aí. Eu fiquei olhando. E a menina falando no celular, a outra falando: meu carro, metade do capô molhado. E foi indo. A outra voltou, desligou, as duas ligaram o telefone, uma começou a jogar, a outra começou a jogar isso. Agora vai, tocou o telefone das duas. Foi: é comigo o negócio. Resumindo, aquele negócio demorou meia hora, eu fiquei só observando. Aí o dono veio e perguntou: o senhor está satisfeito? Não. Eu falei, eu pensei que aqui era a central da telefônica, da Vivo, porque aqui só toca telefone, meu senhor. O senhor tem que mudar o negócio aqui. Aqui é um bom lugar para eu nunca mais vir. Nunca mais vir. Você está trabalhando, meu irmão? Use o telefone naquilo que for necessário. Antigamente você não tinha isso. É a idade da maturidade, você tem que ser responsável. Se você trabalhar bem, Deus vai te abençoar. A palavra do Senhor diz assim: tudo que vier da tua mão, faça conforme as tuas forças, como se fosse para Deus. Amém. É o ciclo da maturidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: crescer dói, mudar dói, ser convertido dói, é difícil, não é fácil ser crente não. Fala bem, fala agora. Amém. Glória a Deus. Você tem que ser convertido em todos os aspectos da sua vida. Depois que a pessoa passa a idade da maturidade, ela chega na chamada melhor idade. Melhor idade para quê? Para cuidar dos netos. Amém. Guarda vai lá. É um filho. Filha. Aí deixa na mão da sogra. Ainda fala que sogra tem que servir para alguma coisa. Deixa na mão da sogra e vai passear no shopping de mão dada.
E a senhora, deixa eu dizer para a senhora, vocês estão fazendo com que a senhora toma uma posição na sua vida. Fala, Deus. Deixa eu. Oh, Deus, aleluia. Essa idade, sabe por que chama a melhor idade? Porque é a idade para celebrar a vida. Amém. Glória a Deus. Você já trabalhou, você já conquistou, você vai viver sua aposentadoria. A sua aposentadoria é cuidar de neto? Oh, Deus. Sua aposentadoria é resolver o problema dos filhos? Da filha? Não! A sua aposentadoria é para você celebrar a vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Celebra a vida na melhor idade. Cada etapa da nossa vida, cada ciclo da nossa vida é para ser vivido. A infância, na infância a gente aprende. Na infância o nosso caráter é formado. Então, se você tem filho pequeno, invista tempo no seu filho, forme o caráter dele como um caráter cristão. Se vê o seu filho fazendo coisa errada, corrija. A palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios que aquele que não usa a vara com o seu filho está conduzindo o seu filho para o inferno. Presta atenção que eu vou dizer de novo. Aquele que não usa a vara com o seu filho está conduzindo o seu filho para o inferno. E não é vó que corrige o filho, tá? É o pai e a mãe. Amém? Amém. Você é autoridade na sua casa. Essa semana eu disse para uma mulher, falei, se você não parar de idolatrar essa criança, quando ela for mais velha, ela vai matar você. Criança chora. Se você não fizer, ela chora, porque ela sabe, não tem o ditado, quem não chora não, isso não é ditado, isso é realidade. A criança chora, se você falar não vai dar, não dá. Se você falar não vai fazer, não faça. Quando eu passei pelo câncer, eu fui no hospital. Essas coisas só acontecem comigo, acho que é para testar. Aí eu estou lá, tinha mais ou menos igual essas cadeiras, tinha umas 2 fileiras de gente lá esperando para ser atendido. Quando a gente vai no médico, a gente descobre que o nome é paciente. Nós não somos clientes do médico, é paciente, porque tem que esperar, tem que ter paciência para esperar. Você entendeu agora? Aí eu estou lá esperando. Eu sentei, tinha a fileira, a primeira fileira, a segunda, eu sentei ali na minha, estava com o livro. De repente chegou uma mãe e um casal de gêmeos, 2 meninos. Eles eram pior do que eu quando era criança, porque eu era educado. Minha mãe falava, não faz bagunça, não fazia bagunça. Eu fazia essas bagunças de criança. Mas se a minha mãe falasse, fique quieto, eu ficava quieto. E aí uma criança, o menino começou a pular nos bancos. E ele pulou um pouco, então ele vai chegar em mim, não vai dar certo. A hora que ele chegou perto, ele voltou. E aí veio o outro do outro lado, voltou. Daqui a pouco eles começaram a pular. E a mãe falava assim, para, filhinho, para, que o homem não gosta. Falou pro outro homem, para, que o homem não gosta. Não pode fazer isso, filhinho. Se essa criança vier pro meu lado, vai dar coisa. Eles começaram a pular de novo. Tinha um senhor do meu lado, tinha uma cadeira vaga, um senhor. E eles passaram em cima do senhor. E vieram quando ele não falou, olha aqui, menino. É comigo. Volta para o seu lugar, cria vergonha nessa cara e seja educado. Eles murcharam, foram sentados do lado da mãe. Olhava para mim assim e fazia assim. Aí o senhor falou assim, o senhor tinha que fazer isso antes. Eu falei, e eles passaram em cima do senhor não fez nada? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, usa a sua autoridade. Faça o caráter do seu filho. Diga não para o seu filho, porque a vida vai dizer não. Não é assim, dona Cidra? A vida não diz não? Diz ou não diz? A vida diz não. Seu filho precisa escutar não. Não também é resposta. Você não pode dar danoninho para o seu filho comer, dá mingauzinho, diga para ele, não tem dinheiro para comprar danoninho hoje. Quem está entendendo? Eu só tomava tubaína de domingo quando tomava. Eu só comia macarrão de domingo quando comia. Quem está entendendo? Suspiro era vez por mês.
Aquele doce que tinha 3 cores. Entendeu agora, pastor? Porque eu sou louco para esses doces. Quando eu vou lá no atacado, eu compro aquela 50. Agora eu não posso, só depois de janeiro. Mas eu compro daquele inteiro. E eu ponho lá e ele vai sumindo, não sei porquê. É uma coisa fantástica. Porque eu não tinha quando eu era criança. E agora eu tenho vontade de comer aqueles doces de 3 cores. Não presta para nada, mas é gostoso. Amém? Diga não para o seu filho. Exerça a sua autoridade. Depois da criança, aquele adolescente, nós temos tantas descobertas na nossa adolescência. Nós descobrimos o corpo, descobrimos várias coisas, descobrimos situações. São os ciclos na vida. E nós precisamos viver esses ciclos. Mas para viver um ciclo eu tenho que fechar o outro. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Para viver um ciclo eu tenho que fechar o outro, amém? E o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Vou começar de novo. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Tem gente que é homem, tem gente que é mulher, mas não desistiu das coisas de menino. Você não fechou o ciclo. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não age na vida de meninos. Deus não faz na vida de meninos. Menino deixa sempre para lá. Deixa sempre para lá. Vou orar, depois eu oro. Vou buscar, vou corrigir o filho, depois eu corrijo. Vamos conversar, depois a gente conversa. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai: se você não conversar com seu filho, o marginal conversa. Se você não der atenção para o seu filho, o marginal lá, o traficante, conversa. Ele dá atenção. Mulher, se você não conversar com o seu marido, a espingarda do atacante conversa. A sirigaita. Quem está entendendo o que eu estou falando? É a sirigaita. Tem que ser sirigaita. Para conversar com a casa, tem que ser sirigaita. Mulher direita não é. Agora eu vou homem. Se você não der atenção para sua mulher, outro não. Se você não conversar com a sua mulher, o outro conversa. Lá em Provérbios, você fala: pastor, o senhor está maluco? Provérbios 5,15 diz assim: cuida da tua cisterna para que ela não jogue água para fora. Amém. Aleluia. Quem entendeu? Amém. Preciso desenhar versículo. Cuida da tua cisterna para que ela não jogue água para fora. A tua cisterna é tua mulher, é teu filho, é teu esposo. Aleluia. Amém. Você já reparou que eu cuido das ovelhas? Você reparou? Eu olho assim: opa, fico lá na porta, precisa conversar. Eu estou de olho, estou ligado, porque se eu não cuidar, outro pastor cuidar. Ou então o lobo. Se for outro pastor, então tá bom. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Cuida do que é seu. Viva o ciclo da sua idade adulta. Viva a sua comunicação, seja a idade adulta. Paulo está falando: eu desisti da coisa de menino. Eu desisti da coisa. Sabe o que significa? Que agora, para você conquistar um bom emprego, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se preparar. Amém. Amém. Você vai ter que sacrificar. Você quer passar no vestibular? Tem que sacrificar feriado, não tem? Tem que sacrificar final de semana, tem que orar, tem que buscar. Aí você ora, fala: Senhor, traz a minha memória que você estiver fazendo o que eu estudei. Aí o Senhor traz. Agora você não estuda, chega lá fazer o vestibular e fala assim: Deus é comigo. Comigo. Você acha que é justo o camarada que estudou, Deus te colocar no lugar dele, que você não estudou nada? Você fala: Senhor, traz a minha memória. Você tem que ter essa liberdade para: Senhor, traz a minha memória, o que eu preciso escrever aqui. Aí Deus vai falar assim, o Espírito Santo vai falar: ó, lembra que você leu aquele negócio? O texto vai pular para a sua mente, vai pular para o seu caderno, para a sua prova. Quem entendeu o que eu estou falando? Aleluia. Amém. Amém. Você casou, quer ter uma mulher lindíssima, maravilhosa? Invista nela no salão. Invista nela. Depois que ela acostumar, você está na roça, mas invista. Amém. Manda ela no pedicure, na pedicure, manicure. Bom, esses dias, a fila do banco é um negócio fantástico, né?
Eu detesto fila de banco, mas vem quando a gente tem que pegar. E a fila de banco é assim, você encontra a pessoa umas 3 ou 4 vezes, né? Quando está cheio, né? Você passa e come, passa e come, passa e come. Eu vi uma mulher na fila do banco, que ela tinha bigode. Eu falei, Jesus, tem misericórdia do marido dessa mulher. Ela tinha bigode. E tinha um pelinho de estimação aqui que saía do queixo assim. Eu falei, Deus. Mas deu uma vontade de falar para ela. O marido dela não é casado com ela, é casado contra ela, não é possível. Mulher de bigode. E diz o ditado que mulher de bigode nem o diabo pode, coitado do cara. Isso é um absurdo. Eu sei que aqui ninguém tem bigode, aqui todo mundo é cuidado, passa creme. Amém. Né? Amém? Você não passa hidratante. Está com a água ainda? Aí, procura o Leandro, ele trabalha com a água. Hidratante é fantástico. Você me dá condição. Passa hidratante. Sei lá, se vira. Você sabe como é que você se cuida? Marido também. Por qualquer roupa. Agora já casei mesmo. Qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa vai ficando. Cuida da tua cisterna, meu irmão. Amém? São ciclos. Isso chama-se responsabilidade, isso chama cuidado. São ciclos da vida. Para você comprar um carro, você vai ter que pagar o IPVA. Mas eu prefiro pagar o IPVA do que não ter um carro. Quem está entendendo, irmão? Amém. São os ciclos da vida. Eu prefiro ter filho que me dê trabalho. E vai dar trabalho, não vai dar trabalho. É fantástico isso, é o ciclo da vida. Do que não ter filho. Talvez a sua mãe buzine na sua orelha. Você já seja casado, ela buzine na sua orelha. É melhor ter uma mãe que buzina do que não ter. Amém. Ou não é? Amém. Glória a Deus. O meu pai brigava muito comigo. Mas eu tenho saudade do meu pai. Faz 15 anos que ele morreu, até hoje eu tenho saudade dele. É melhor ter um pai que brigue muito com você. Brigava no bom sentido, de corrigir, de me dar conselhos. Toda mudança de ciclo, ela irá apresentar dificuldades. Nós precisamos de ver esses ciclos. E muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos vivendo e a nossa vida não funciona. Eu não sei que ciclo você está vivendo, mas se você é adulto, viva o ciclo de adulto. Se você resolveu que você vai ser crente, eu não estou falando de evangélico. O que é evangélico? Tem um monte aí. Tem artista que diz que é evangélico. Está gravando, não posso falar nome agora. Eu ia falar. O camarada diz que é evangélico, mas não mudou de vida. O camarada diz que é crente. Crente muda de vida, dá um cavalo de pau na vida, no temperamento, no comportamento, no caráter. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Esse é o ciclo que você escolheu viver. E enquanto você for vivo, você vai viver novos ciclos. Mas você tem que fechar o ciclo anterior. Amém? Amém. E Eclesiastes 3:1 está escrito assim: tudo tem a sua ocasião própria. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmão, tem tempo para tudo. Tem hora que é para amar, tem hora que é para não amar, tem hora que é para chorar, tem hora que é para sorrir, tem hora que é para viver, tem hora que é para ficar sem viver, tem hora que tem tempo para tudo. Amém? Amém. Vou falar uma verdade sobre ciclos. Ciclos se iniciam e ciclos se encerram na nossa vida. Mas nós temos que enfrentar todos os ciclos. Eu digo o seguinte: se você tem problema, resolva os seus problemas. Enfrente os seus problemas. Esses dias eu cheguei numa pessoa e falei assim: perigoso a gente perguntar as coisas. A irmã está com algum problema? Ela falou assim: o senhor tem pelo menos umas 12 horas para me escutar? Eu falei: não sei. Eu falei assim: seleciona os 5 aí, vamos embora, vai. Aí ela começou a falar os problemas dela. Eu falei: isso é problema seu? Não. Então pula esse. Dos problemas dela, metade, muito mais da metade, quase 90% não eram dela. Estes ciclos eram de outras pessoas. Então vivam os seus ciclos. Viva os seus problemas,
os problemas que não são seus. Uma nova história, uma nova. Você gosta de cantar a música do Fernandinho, né? Uma nova história Deus tem para mim. Pegou a dica aí, né? Uma nova história Deus tem para mim. Então quando você for cantar mais nova para mim, se você não tiver encerrado a história antiga, a nova história não chega. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo está falando, olha, eu fazia coisas que agora que eu sou adulto, eu já não sinto mais como menino, eu já não penso mais como menino, eu decidi encerrar esse negócio de menino na minha vida, e agora eu vou ser homem, e agora eu vou ser adulto. Você precisa, Paulo estava dizendo em outras palavras, não dá mais para viver daquele jeito, não dá mais para falar daquele jeito. Eu já contei essa história aqui. Tem um amigo meu que ele tem um salão de cabeleireiro, e ele mora no fundo. E um dia ele chegou e falou: pastor, não vem cliente no meu salão, ora por mim. Eu falei: vamos do outro lado da rua. Aí nós atravessamos, ficamos olhando para frente. Eu falei: olha bem para o seu salão. Se você fosse um cliente, você teria vontade de entrar naquele salão? Ele falou: por que o senhor acha que não foi? O que é aqueles móveis que estão à esquerda do salão? Você tem uma área ali, tem um sofá velho, tem uma cama velha, tem um guarda-roupa velho, tem uma cadeira velha. O que é aquilo lá? Não, pastor, é que Deus me abençoou e eu comprei móveis novos. Foi e aquele lá falou: eu estou guardando, uma hora pode ser que eu use. Foi: vou orar não. Vou orar não. Foi: joga aqui esse negócio fora. Dá para alguém. O senhor não vai? Não vou não. Porque eu não tenho vontade de entrar no seu salão. O seu salão é muito feio. Aquilo lá dá impressão de miséria. Vou deixar um cara que está vivendo uma pressão de miséria botar a mão na minha cabeça e estou fora. Passou uns 5 dias, ele ligou: pastor, volta aqui. Volto. Prepara o café. Voltei lá. Estava bonito a área. Não tinha salão nem mais. Não tinha aquelas coisas velhas. Mas quem está entendendo? Amém. Quer viver o novo? Encerra o velho. Quer viver o novo? Encerra o velho. Se você quiser viver o novo, você tem. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 42, 9, está escrito assim: eis que as primeiras coisas já se realizaram, e as novas coisas eu vos anuncio. Antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. O que era já passou, irmão. Tem gente que está vivendo o problema ainda, o problema já passou. E você continua vivendo o problema. Eu estou falando do perdão, eu estou falando da dor, eu estou falando do sofrimento. Deus quer colocar novos caminhos na sua vida, mas Ele não coloca, porque você está preso nos velhos. Tem gente que não namora mais porque tomou um fora lá atrás e sofreu. Amou demais e sofreu. Deixa eu dizer uma coisa para você que já amou e sofreu. É assim que funciona o amor. Amém. Se você não quiser sofrer, não ame. Só que nós temos um problema, porque Deus é o próprio amor. E tem um negócio dentro de você que chama amor, que vai chegar o ciclo que você vai ter que viver o amor. Ah, pastor, lá atrás não deu certo. Fecha esse ciclo e começa de novo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo fala do Senhor Malafaia, pregador famoso hoje, vive na mídia. Só que ele quebrou 7 vezes, irmão, antes de dar certo. Mas ele fechou os ciclos e viveu. Isaías 43, 19: eis que faço nova, que está saindo a luz, porventura não percebeu. Você não está percebendo, meu irmão, que eu quero fazer o novo na sua vida, a nova história, mas você tem que fechar esse ciclo da história velha. Amém? Passei pelo câncer. Agora não pode comer isso, pode dar câncer. Você assistiu o Fantástico Jornal Nacional todo dia, você vai descobrindo uma doença nova todo dia. Eu cresci dizendo, ouvindo, que a gente não podia comer manga com leite. Mas quando eu era adolescente, cheguei no lugar, numa casa de suco em São Paulo, não entendia disso aí, que era caipira. Suco
de manga com leite. E eu vendo o pessoal tomar, eu vou tomar. Não faz não, eu estaria querendo morrer, eu estou aqui. Não pode, tanta coisa que não podia. E depois descobre que pode. Para você viver. Desista das coisas de menino para melhorar você. Tem coisa que não é mais engraçado você fazer. A primeira palavra que o Arthur falou, a gente morava ali no bosque, lá na Lima Duarte, aquele prédio lá. Ele começou a crescer, né? E aí um dia eu estava brincando com ele, era mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu estava brincando com ele, ele virou e falou assim: bobão. Eu falei: bem, ele falou. O que ele falou? Bobão. Eu falei: já sei. Ela falou. Eu falei: não, ele que falou. Falou bobão. Foi bonito, foi maravilhoso, porque foi a primeira palavra que ele falou. Mais para frente, se ele falar para mim que eu sou bobão, o negócio pega. Quem está entendendo? Amém. Você não pode mais falar como menino, você tem que pensar para falar, você tem que engolir. Muitas vezes você vai falar para sua mulher, para o seu marido, então vira briga. Você é muito nervosinho, você fala o que vem na boca, faz isso aqui, ó, quando tiver negócio esquentou, pega um copo d'água. Aí a sua mulher falou o negócio lá, o seu marido falou o negócio lá, o negócio vai pegar, você faz assim. Antes de você responder, você faz assim. Amém? Amém. Engole água, põe água na boca, põe água na boca e não engole. No que depender de vós, tem que paz com todos, inclusive com a tua mulher, com o teu marido. Amém? Amém. Glória a Deus. Nossa palavra tem poder. Aleluia. Cuidado com o que você fala. Irmãos, tem pessoas que é difícil ficar perto delas. Elas só reclamam, são empurradas, são negativas, são amargas. Parece que estão com a unção do limão. Já viu? Azeda. Ô Jesus. É ruim ficar perto da pessoa azeda. Eu começo a me doer no corpo, começa a ficar dor no corpo. Deve ser capeta. A pessoa azeda não é de Jesus. Que Jesus é alegre, Jesus é feliz, Jesus é resolvido. Amém? Você chega na casa da pessoa, ela está passando por um problema, você fala: ora, compra o caderno de oração, põe o nome lá, vai lá. Ah, pastor, vai dar muito trabalho. Então fica do jeito que está, ué. Claro que vai dar trabalho. Você acha que foi fácil Jesus morrer na cruz? Todo mundo fala aquele texto que Jesus fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. As pessoas pensam que Jesus estava com medo de ir para a cruz. Não. O cálice era morrer apedrejado, porque quem estava acusando Jesus eram os judeus. E judeu não matava na cruz, o judeu matava por apedrejamento. O Estevão tinha morrido por apedrejamento, morreu por apedrejamento. E aí ele fala: Senhor, eu não vim aqui na terra para morrer e apedrejado, eu vim para morrer na cruz. Não deixa eu morrer na cruz, morrer apedrejado. E aí ele vai para Pilatos. E aí Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Ele fala: você está dizendo que eu sou. E aí o crime passou a ser político. Aí o crime era contra Roma, não era mais contra os judeus. E os romanos matavam pela cruz. Está entendendo o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. O que você precisa está com Ele. Dá trabalho ser vencedor, sim. Dá trabalho buscar libertação, sim. Dá trabalho buscar cura, sim. Dá trabalho se converter, sim. Dá trabalho mudar, sim. Mas são ciclos que você tem que viver. E eu não posso viver esse ciclo com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Desista de se sentir como menino. Menino que fica empurradinho. Você gosta de ficar empurradinho igual menino? Só que daqui 5 minutos ele está dando risada, então começa a dar risada também. Amém? Vai lá, briga com a criança para você ver. Veja duas crianças brigando. Pais, mães, não se metam em briga de criança. Então vocês ficam brigados, as crianças começam a brincar. Não é assim? Eu já vi irmão que não conversa com casa da criança.
a criança quer conversar agora, porque ele não guarda rancor, não guarda mágoa, dores, revoltas na alma, raivas, pessoas que são apegadas ao passado. Perdoe, libere perdão, se desvincule. Olha, presta atenção, Deus está mandando dizer isso aqui. Quando eu estava falando essa palavra, Deus coloca essa palavra que alguém vai precisar escutar isso. Tem pessoas que estão acabando com a sua vida e você não consegue largar dessas pessoas. Eu não estou falando de marido e mulher, tá? Amém? Amém. Marido e mulher, dá um jeito, se vira, põe Jesus no negócio, que a coisa resolve. Estou falando de pessoas, estou falando de amigos, estou falando de muitas pessoas que estão atrapalhando a sua vida. Você tem que jogar esse negócio fora e não consegue jogar. Amém? Amém. Eu sou capaz de sair daqui e sentar do seu lado aí, falar, só é com você, e é mais de uma pessoa. Amém? Amém. Está atrapalhando a sua vida? Fala assim para ela: vaza. Vai doer? Vai doer. Joga fora. Ah, depois a gente dá um jeito. Não tem jeito. Jesus não tem jeitinho. Jesus ou é ou não é. Amém? Amém. Olhe para frente, receba o novo de Deus. Jesus levou na cruz as nossas dores, nossas enfermidades. Sabe uma coisa que Jesus não levou na cruz? A mágoa. Porque antes de morrer ele falou assim: Pai, perdoa esse povo aí, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Amém. Ele liberou. Desista de pensar como menino. Pense como homem. Pense como vencedor. Pense como servo de Deus. Transforma a sua mente. Leia a Bíblia todo dia. Ore todo dia. Jejue. Busque o Senhor. Não aceite as sugestões malignas do diabo que vem sobre a sua vida, que vem na sua mente. Sugestões doentes. Corte o pecado da sua vida. Corte o pecado da sua vida. Estava assistindo, estava esperando a luta. Não foi essa luta, não, uma outra luta. Essa luta foi luta, né? Estava esperando uma outra luta um dia, e aí apareceu aquela sexóloga lá no programa de TV. Aí perguntaram para ela sobre a masturbação. Só tem a luta que eu vou falar. Aí falaram assim, ela falou: masturbação não é pecado, não é errado, não. O camarada quando se masturba pensa no pé de cebola, né? Do que ele pensa? Quem está entendendo? É pecado, sim. É o sêmen que é lançado fora. O sêmen foi feito para o casamento, e a mulher também. Amém? Ficou pesado agora, pastor? Ficou nada. Isso é o poder de Deus, isso é a palavra de Deus, isso é a transformação de Deus. Amém? Glória a Deus. Vai encerrar Isaías 48, 3 e 6, diz assim: as primeiras coisas, eis que faço. É esse aí? Não, 43, 48, 3 e 6. As primeiras coisas, desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as minha boca, e eu as fiz ouvir, de repente agi, e elas se cumpriram. Já tens ouvido, olha para tudo isso, porventura não admites? Desde agora faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Quer viver o novo, coisas novas, ocultas, que você não conhecia, que Deus tem para você? Jogue fora as coisas velhas. Feche esse ciclo de coisas velhas. Na vida pessoal, na vida financeira, na vida amorosa, na vida sentimental. Jogue fora essas coisas. Viva o novo. Amém. Amém. Pessoal, o Paulo ele fala o seguinte, final do versículo que nós lemos: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Você quer viver as bênçãos da idade madura? Esqueça as coisas de menino. O que Deus está dizendo para você? Viva o poder de Deus, viva a graça de Deus, viva o amor de Deus. Não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Não deu certo, lute. Aconteceu alguma coisa que te atrapalhou, viva, esquece isso. Feche esse ciclo, viva coisas novas. Abra o seu coração para viver o melhor de Deus. Abra a sua mente para viver o melhor de Deus. Deixa a religiosidade para viver o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você.